Salve BRs! Depois de 70 anos que eu já fiz 80 vídeos em espanhol, eu não fiz nenhum vídeo em português. Vim aqui falar com vocês. E vou falar rápido porque eu tenho que voltar para casa daqui a pouco. E a introdução das coisas que eu quero falar nesse canal ao longo do tempo que eu estiver aqui são, basicamente, eu acredito que o governo, que o Estado tem uma obrigação moral e constitucional, está na Constituição, inclusive, que o Estado tem que garantir pra gente 5 coisas, são mais, mas são 5 coisas que eu vejo como básicas também, que são alimentação, ninguém pode morrer de fome, né, e é uma alimentação de qualidade, moradia, educação, saúde e lazer. Só que como que o governo faz isso? Óbvio que para garantir tudo isso aí para todas as pessoas, os cidadãos, todo mundo, né, ter uma vida digna, que deveria ser assim, precisa de dinheiro. E aí, de onde esse dinheiro vem? Esse dinheiro tem que vir dos impostos. E por que as pessoas acham tão ruim pagar imposto? Eu não acho ruim pagar imposto se ele servir para as coisas certas. E acredito que a maior parte das pessoas também não. Só que onde é que está o problema aí? O problema está de onde vem o imposto. Porque o Brasil tem um sistema tributário que chama regressivo. O que isso significa? Isso significa que quanto mais uma pessoa ganha mensalmente, proporcionalmente menos imposto ela paga. Então, pessoas que ganham mais dinheiro pagam proporcionalmente menos imposto do que as outras pessoas. E esse é o problema no nosso sistema tributário e eu vou explorar muito isso no canal. E no canal formal, né, nas nossas conversas, eu conversando com a tela do celular. Mas eu quero muito falar sobre isso porque para mim isso é um problema fundamental do nosso país, não só do nosso país, eu acho que é mundial meio que esse problema, assim. A Argentina passa exatamente pelo mesmo, inclusive, sei lá, o Milei tirou um imposto que pagavam as pessoas mais ricas, que era um imposto de 2%, e ao mesmo tempo ele tirou remédios que os aposentados recebiam de graça, e o custo dessas duas coisas para o governo tinha o mesmo peso, assim, então, tipo, para deixar de cobrar imposto da galera mais rica, ele tirou remédio de aposentado. Uau, incrível, né? Enfim, isso é um problema muito grande no Brasil. Inclusive, eu vim aqui falar sobre especialmente isso hoje, porque todo sábado e domingo eu curto dar um rolê na praia. Eu saio de bike, dou um rolezão de bike de 1 hora e eu escuto um podcast que chama Fórum de Teresina, muito legal, super recomendo. E eu venho pra essa praia aqui, dar um rolê no podcast, blá blá blá, legal. E aí, no final do podcast dessa semana, ai, tá movendo. No final do podcast dessa semana, eu escutei um dado que me impressionou. E eu fiz a declaração do imposto de renda sexta-feira, né? Sempre faço no último prazo, mas enfim, tá feita. E aí, a minha alíquota final do imposto de renda do ano passado, tipo, foi de 2,5%. E eu ganho menos 50 mil reais por ano. E aí eu escutei no podcast o cara falando que, em média, pessoas que ganham 70 milhões de reais por ano pagam 1% de imposto de renda. Ou seja, eu, uma pessoa qualquer, pago o dobro, 2,5, 2 vezes e meia a quantidade de imposto que uma pessoa que recebe 70 milhões de reais por mês. Sabe, isso é o problema no nosso país. Enfim, bom final de semana, boa semana pra nós.